Uma pesquisa indica que consumir alimentos ultraprocessados pode aumentar em até 58% o risco de depressão. O estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelou que uma dieta rica neste tipo de alimento afeta negativamente a saúde mental. Para falar um pouco mais sobre o assunto, nós estamos recebendo e vamos conversar a partir de agora com o nutricionista Júlio Santana, a quem a gente de antemão já agradece aqui pela presença e deseja um bom dia, Júlio. Bom dia, Tiago. Bom dia também aos ouvintes. E vamos falar sobre ultraprocessados, um problema na alimentação mundial. Bom, inclusive a gente abre para você também participar mandando a sua pergunta através do nosso WhatsApp 86999100066. Bom, Júlio, para a gente começar, a gente falar de alimento ultraprocessado, quais foram oferecidos às pessoas pesquisadas nesse estudo? De que forma isso foi conduzido para se chegar a essa constatação? Pois não. Os alimentos utilizados na pesquisa, eles contam com os aditivos, com os processamentos de grãos, sal, açúcar e óleo de origem vegetal, óleo de grãos. E esses alimentos eles estão muito presentes no nosso dia a dia atualmente, né? Infelizmente, porque são alimentos rápidos, fáceis, né? E não foi um estudo controlado. Um tipo desse estudo, a pessoa relata o que comeu durante um determinado período, e esse estudo observou que quem consumia do total de calorias, né, até 20% das calorias vindas desses alimentos processados, ultraprocessados, tinha uma incidência menor, né, de quadros de depressão quando comparados àquelas pessoas que tinham um consumo maior dos alimentos ultraprocessados, onde ficava ali em torno de 30% a 70% das calorias com os alimentos ultraprocessados. Quer dizer que quem consumiu mais alimento ultraprocessado desenvolveu mais episódios de depressão persistente. Isso, então, a depressão persistente é aquela que é recorrente, né? Então, o primeiro episódio de depressão aconteceu nesse número de participantes que comiam mais alimentos ultraprocessados, e nesses participantes que tinham o alimento ultraprocessado também colocado, tinha a recorrência dos quadros de depressão. Esse estudo, especificamente, ele é feito em cima de uma base de dados de profissionais da saúde, ali de São Paulo, de Belo Horizonte, de Curitiba, e esses profissionais, eles relatam o seu dia a dia, e essa correlação é feita e dá para inferir isso. E a gente vê, Tiago, que o aumento do consumo, né, desses produtos ultraprocessados, produtos alimentícios, eles coincidem com a elevação também dos episódios de depressão e várias outras doenças modernas associadas à alimentação. Então, quanto mais alimentos ultraprocessados, mais a gente vê essa correlação. O que ele causa no organismo, o alimento ultraprocessado? Por que ele termina ocasionando esse risco maior de episódios depressivos? Vamos lá. O alimento ultraprocessado, ele é rico em energia e ele é pobre em nutrientes. E o nosso cérebro, o nosso organismo, ele precisa de nutrientes. Normalmente, os nutrientes eles são encontrados nos alimentos in natura. E esse alimento in natura ele é rico em nutrientes e tem a caloria adequada. O alimento in natura, Tiago, que não foi processado, ele carrega consigo os seus próprios antioxidantes. Vamos supor, se eu chupo uma laranja, a laranja tem o carboidrato dela, tem a fibra, ela vai oxidar no meu organismo, mas só que junto tem a vitamina C, que é o antioxidante dela. Eu como uma carne, a carne ela tem esse efeito oxidante no meu organismo, mas ela tem, por exemplo, uma substância chamada carnitina, que é o antioxidante da carne. Isso não acontece com o alimento ultraprocessado. O alimento ultraprocessado, ele tem muita energia, ele carrega calorias e é pobre em nutrientes. E o nosso cérebro, ele demanda nutrientes. E quando a gente tem ausência desses nutrientes, a tendência é o cérebro não funcionar bem. E a depressão é um tipo de mau funcionamento do cérebro. Chega aqui a pergunta, eu gostaria que o senhor exemplificasse que alimentos são considerados ultraprocessados e quais os mais comuns. Pronto. Bom, os alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por processos
não naturais de processamento. Então ele passa pelo refino, ele passa pelo acréscimo de açúcar adicionado, ele passa pela estabilização com óleos vegetais, e é o alimento que ele não é encontrado na natureza. Em muitos casos, tem os aditivos sintéticos, alimentos enriquecidos de uma maneira que ele funcione melhor para o nosso paladar. Mas isso não vai dizer que funcione bem para a nossa saúde. Então, o ultraprocessado, ele passa por vários processamentos até chegar no ponto de consumo. Os exemplos mais comuns. A gente pode falar de refrigerantes, de salgadinhos, de alimentos processados com farináceos, de açúcar adicionados, os doces, os pães que têm uma longa duração. Então, são vários alimentos muito presentes no nosso dia a dia e que eles são modificados para quê, principalmente? Para ter tempo de prateleira e que, de alguma forma, seja barato produzir e ele dure muito tempo. Para você acondicionar uma carne, por exemplo, você precisa de refrigeração, precisa de congelamento, é uma logística cara. O alimento processado, geralmente, ele vai ser baseado em grãos, açúcares e óleos vegetais feitos a partir de grãos. Isso tem muita energia, pouco nutriente, é barato estocar, é barato produzir, você adiciona ali sabores que não existiriam na natureza, o seu paladar fica maluco com aquilo, você quer comer cada vez mais, essa é a intenção de quem produz o alimento industrializado, né? É uma relação comercial que aquela indústria tem com o alimento, não é relação de saúde, e isso faz com que a gente consuma mais e seja extremamente barato para quem produz e vai produzir resultados para a empresa que produz. Nós já temos uma pergunta aqui, Júlio, de um telespectador, o que ele questiona? Alimentos ultraprocessados são os mesmos transgênicos ou tem diferença? Tem diferença. Os alimentos transgênicos são aqueles alimentos que tiveram alteração genética por algum motivo. Por exemplo, o milho, ele pode ter uma alteração genética para que ele seja resistente à praga. E aí tem alteração naquele milho, mas ele continua sendo milho. Ele teve uma alteração genética. Inclusive, um dos alimentos que mais tem alteração genética, milho, trigo, né, geralmente os grãos. E o alimento ultraprocessado, ele passa por processamento para se tornar algo comestível, vamos dizer assim. Então, são coisas diferentes, mas muitas vezes o alimento transgênico é a base para a produção do alimento ultraprocessado. Muito bem, a última pergunta aqui que o telespectador fez, mandar um abraço aqui para o Dinavan, falando lá de Parnaíba, e o Dinavan pergunta, reduzindo a carga de alimentos ultraprocessados consumidos diariamente buscando uma dieta mais saudável, eu posso também reduzir esses riscos de episódios depressivos? Com certeza, muito importante a pergunta do Dinavan, porque dá para retroceder esses episódios de depressão. A alimentação, ela é muito importante. Quanto mais errada, mais ela vai cobrar de alguma maneira na nossa saúde. Quanto mais correta, e essa alimentação correta, ela no senso comum, ela é até um tanto perigosa, é importante a gente ir atrás de informação, ter consulta com um profissional que vai identificar para aquela pessoa qual que seria a alimentação correta. Mas sim, é possível tratar a depressão mudando a forma que a pessoa se alimenta e a minha intenção aqui também hoje, Tiago, é desencorajar as pessoas a consumirem o alimento ultraprocessado, que isso seja algo esporádico. Infelizmente, quem mais está vulnerável, né, a consumir esse alimento sem discernimento são as crianças, né? Porque as crianças são atraídas por embalagens bonitas, por cheirinhos gostosos, por sabores que não existem na natureza e de forma inocente vão sendo, pouco a pouco, envenenadas através da alimentação do ultraprocessado. Eu quero agradecer ao Júlio Santana pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã. Muito obrigado e fico alerta para você. Sempre busque opções de alimentação mais saudáveis. Isso vai influenciar diretamente na sua qualidade de vida. Pode não sentir o efeito agora, mas com o tempo, certamente, você terá manifestações nesse sentido. Obrigado, Júlio. Obrigado. Quanto mais natural, mais adequado.